Você já parou para pensar como a sabedoria de Jesus pode mudar completamente a sua vida? Não falo de inteligência ou simples conhecimento, mas de uma sabedoria que nasce da fé, uma luz divina, que nos ensina a confiar mesmo quando não vemos e a permanecer leais a Deus em cada passo. É uma sabedoria celestial que supera o entendimento humano e nos conduz com firmeza, sustentados pela fé e pela fidelidade ao Senhor, mesmo em meio às incertezas do caminho. Desde os tempos de outrora, quando sua voz ressoava nas colinas da Galileia e nas ruas de Jerusalém, até os dias atuais, os ensinamentos de Jesus continuam ecoando através dos séculos, atravessando gerações, nações e culturas. Suas palavras ainda tocam corações, restauram vidas e transformam destinos, provando que a verdade divina permanece viva e poderosa em todos os tempos. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas das lições mais poderosas de Cristo sobre a sabedoria que vem de Deus. O último ensinamento revelará o segredo essencial para viver com discernimento e propósito em Romanos capítulo 11, versículo 33, um dos textos mais poéticos e reverentes de toda a Bíblia, um verdadeiro hino de adoração à sabedoria infinita de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava maravilhado com a grandiosidade do plano de Deus, um plano tão perfeito que ultrapassa toda a compreensão humana. Era como se, diante da revelação da graça divina, ele não encontrasse palavras suficientes, apenas adoração. A expressão, ó profundidade da riqueza, revela que a sabedoria e o conhecimento de Deus são infinitos, inexploráveis e insondáveis. Enquanto o ser humano enxerga a superfície dos acontecimentos, Deus vê o propósito completo, desde o princípio até o fim. Nada escapa ao seu olhar, nem o que foi, nem o que é, nem o que ainda virá. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Paulo reconhece que os juízos de Deus, suas decisões, seus planos e seus modos de agir estão além da nossa lógica. Deus age com sabedoria perfeita, mesmo quando não entendemos o motivo. Há caminhos que nos parecem tortuosos, mas que, aos olhos de Deus, são rotas exatas para o cumprimento de algo maior. O que para nós é mistério, para Ele é propósito. O que parece silêncio, para Ele é preparo. O que nos parece atraso, é o tempo exato da promessa se formando. A humildade diante do mistério divino, esse versículo nos convida a um tipo de sabedoria que nasce da rendição. É reconhecer que não precisamos entender tudo para confiar. Deus não exige que compreendamos seus caminhos, apenas que caminhemos neles. Quando aceitamos que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, Isaías 55:8-9, deixamos o fardo da ansiedade e encontramos descanso na certeza de que Deus nunca erra. Talvez hoje você não compreenda o porquê de certas coisas, mas a palavra garante que os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando parecem confusos. Confie, a sabedoria dele é mais profunda do que podemos imaginar, e o conhecimento dele alcança lugares onde nossa mente jamais poderá chegar. Ó profundidade da sabedoria de Deus! Quem pode sondar os seus pensamentos? Quem pode medir o amor que o move? Somente um coração rendido é capaz de reconhecer. Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. A sabedoria divina que vai além da lógica humana. Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia certa, mas o resultado foi o oposto do esperado? O mundo nos ensina que conhecimento é poder, mas o que acontece quando o conhecimento falha? A sabedoria humana tem limites. A sabedoria divina, não. Ela não depende de fórmulas nem previsões.
É como uma bússola que aponta o norte mesmo quando o caminho está encoberto pela neblina. Pense em um viajante atravessando o deserto. Ele vê miragens que parecem reais, mas desaparecem ao se aproximar. Assim é a sabedoria do mundo ilusória e passageira, mas a sabedoria de Deus é firme e verdadeira, como um mapa celestial que nos guia com segurança. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, o Senhor concede sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. A verdadeira sabedoria é confiar quando não vemos, descansar quando não entendemos e permanecer firmes quando tudo parece incerto. É construir a casa sobre a rocha firme, mesmo quando a tempestade vem. Esse versículo afirma que a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus, não de livros, experiências ou lógica humana. Ou seja, a sabedoria divina não é apenas informação, mas revelação espiritual. Algo que o Espírito Santo coloca no coração daqueles que o buscam. Quando Deus fala, Ele não apenas ensina, Ele ilumina o entendimento, trazendo clareza, direção e discernimento. Por isso o texto diz que da boca do Senhor vem o conhecimento e o entendimento, porque é a palavra de Deus que nos guia e transforma. A sabedoria humana exige provas, garantias e controle. A sabedoria divina ensina fé, paciência e confiança mesmo nas incertezas. Confiar quando não vemos é o mesmo que andar por fé. 2 Coríntios 5:7. Descansar quando não entendemos é reconhecer que Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Permanecer firme quando tudo é incerto é viver pela promessa e não pelo que os olhos enxergam. Essa é a essência da maturidade espiritual. Crer antes de ver. É construir a casa sobre a rocha firme, mesmo quando a tempestade vem. Jesus contou essa parábola, Mateus 7:24-25, para ilustrar que a sabedoria verdadeira se manifesta em obedecer à palavra, não apenas em ouvi-la. Quem ouve e pratica o que Deus diz é como alguém que constrói sua vida sobre um alicerce sólido. Cristo é essa rocha. Quando chegam as tempestades, a casa não cai, porque está firmada na fé, mas quem vive segundo a sabedoria humana, sem fundamento espiritual, constrói sobre a areia, e basta uma tempestade para tudo ruir. A sabedoria é um dom de Deus, não uma conquista humana. Ela se revela na fé inabalável, mesmo nas incertezas. E quem vive baseado nessa sabedoria, constrói sua vida sobre Cristo, a rocha firme que sustenta em qualquer tempestade. 3. O paradoxo da humildade e da grandeza. Vivemos em um mundo que exalta o sucesso, o status e o reconhecimento. Mas quantas vezes essas conquistas deixam o coração vazio? Jesus nos mostrou um caminho completamente diferente. O caminho da humildade. Ele diz: aquele que se humilhar como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Os discípulos perguntaram a Jesus quem seria o maior no reino dos céus. Eles esperavam uma resposta sobre poder, posição ou mérito espiritual. Mas Jesus surpreende, chama uma criança, a coloca no meio deles e diz que a grandeza no reino não vem de status, mas de humildade. Humilhar-se como uma criança não significa se rebaixar, mas ter um coração puro e dependente. Assim como uma criança confia totalmente nos pais, o verdadeiro discípulo confia totalmente em Deus. No mundo, os maiores são os que mandam, acumulam e dominam. No reino, os maiores são os que servem, amam e obedecem.
Humilhar-se é reconhecer nossa total dependência de Deus. É admitir, eu não posso tudo, mas Deus pode. Essa atitude abre o coração para receber graça, sabedoria e direção divina. Jesus está dizendo que a verdadeira grandeza não é ter poder, mas ter um coração humilde. Quem se coloca em posição de servo, quem aprende a depender de Deus como uma criança depende do Pai, esse é o maior aos olhos do céu. Ser como uma criança diante de Deus significa confiar mesmo quando não entendemos, perdoar com facilidade, ter um coração simples e sincero e não buscar glória própria, mas viver para agradar o Pai. Aos olhos de Deus, humildade não é fraqueza, é força. Assim como uma árvore precisa aprofundar suas raízes para crescer, quanto mais humildes nos tornamos, mais firmes ficamos na fé. Enquanto o mundo diz, exalte seu nome, Jesus diz, diminua o ego para que o espírito cresça em você. A verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. O próprio Filho de Deus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o poder mais puro é o amor em ação. O sucesso real não é o que conquistamos, mas quem nos tornamos no processo. Discernimento, enxergando além das aparências. Nem toda oportunidade vem de Deus. Às vezes, o que parece bom é uma armadilha disfarçada. Jesus nos alertou sobre os lobos em pele de ovelha. Mateus capítulo 7, versículo 1-5. Discernir é ver com os olhos espirituais, é perceber o perigo antes que ele se revele. A vida é como um rio. Há águas calmas e há correntezas traiçoeiras. Sem discernimento, podemos ser arrastados sem perceber. Mas quando vivemos em comunhão com Deus, Ele nos dá visão clara, mesmo em meio à neblina. Foi assim com Jesus no deserto. O inimigo lhe ofereceu poder e glória, mas Cristo, cheio de discernimento divino, viu além das aparências. Esse mesmo discernimento está disponível para nós, basta buscá-lo com oração, leitura da palavra e um coração disposto a obedecer. Quando a lógica falha, a fé conduz. Há momentos na vida em que todas as circunstâncias parecem apontar para o fracasso, quando nada faz sentido e a razão humana diz que é impossível seguir adiante. Mas, dentro do coração, a fé sussurra: confie, continue, Deus ainda está no controle. É nesses momentos que a sabedoria divina entra em ação. Ela não se apoia em explicações, mas na confiança, no caráter e nas promessas de Deus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27. Do ponto de vista racional, amar quem nos fere parece absurdo. Mas Jesus ensina que amar os inimigos é o caminho da libertação, porque o ódio aprisiona, enquanto o perdão liberta. Essa é a sabedoria do céu. Ela não busca justiça imediata, mas cura interior e transformação espiritual. A sabedoria de Deus é movida por amor, fé e confiança, três pilares que nos fazem caminhar, mesmo sem entender o caminho. Quando escolhemos ouvir a voz do Espírito Santo, passamos a viver pela fé e não pela visão. 2 Coríntios 5:7. A verdadeira paz não vem da lógica, mas da entrega. Quando confiamos em Deus, mesmo sem compreender o porquê das situações, encontramos descanso. Quem confia nele nunca caminha perdido, porque Deus é o guia seguro que vê o que nós não vemos. A fé verdadeira começa onde a lógica termina. Ela confia em um Deus que transforma o impossível em milagre. E é nessa entrega
que encontramos a verdadeira paz. A 6. A verdadeira sabedoria vem do alto. A sabedoria que vem de Deus não é apenas conhecimento, é vida transformada. Ela molda nossas decisões, purifica nossas intenções e nos ensina a caminhar em retidão, mesmo quando o caminho é estreito. Hoje o Senhor te convida a buscá-la com humildade. Peça a Ele discernimento para entender o que é dele e o que não é. Sabedoria para decidir sem medo. E fé para continuar, mesmo quando o futuro parecer incerto. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa de direção e inscreva-se no canal Ensinamentos Sagrados para continuar aprendendo e crescendo na sabedoria que vem do alto. Que o Senhor te abençoe e te conceda discernimento em cada passo da tua jornada. Em nome de Jesus, amém.